a sua missão. O Simeão de Deus, na individualidade de Seta Branca, reuniu praticamente mais uns 1000 equitumãs aproximadamente e voltaram para a terra, já em outra condição, já em outra faixa encarnatória, já com a outra estrutura física. E aí começaram mais uma vez a ser distribuídos em 7 cantos. Agora, eles numa figura já diferenciada, já na condição de futuros Tumuxis. Então esses equitumãs, muitos deles era como se tivesse um administrador em cada canto desses 7 cantos, esses 7 polos que estão aqui na Terra. É engraçado que o nome que eles tinham era denominado, desse administrador era chamado de Orixá. Orixá quer dizer o quê? Intermediário entre a terra e a divindade. E dali começaram a ter os seus correligionários, os seus descendentes equitumãs, que vieram da figura dos Tumuxis, que já era espírito de um grau de conhecimento, de química, de física, de ciência, e foram responsáveis pela criação das pirâmides do Egito. Todo esse poder que essas pirâmides ainda intactas estão ali produzindo, porque toda a energia que temos nesse planeta em mais dimensões são produzidas através dessas pirâmides. E foram os Tumuxis que aqui chegaram, que aqui se instalaram e aqui deixaram essas usinas que até hoje funcionam, dando perfeita condição de estruturação de energia para esse planeta. E desses Tumuxis, desses orixás, que surgiu os jaguares. Por que nós somos chamados de jaguares? Porque os descendentes dos Tumuxis, que foram criados, foram distribuindo em todo esse território, em todo esse planeta, na figura dos andinos, na figura dos iguitas. Os iguitas foram responsáveis pelo ferro, nas figuras dos índios. Então foram criando tribos. Observa que os índios até hoje, como diz a nossa mãe inteligente, uma quantidade de índios que são descendentes dos Tumuxis, que são descendentes dos equitumãs, estão até hoje aqui na costa leste do Brasil, locais onde não teve contato com o homem branco. E esses índios até hoje ainda falam a língua dos equitumãs. Esses índios até hoje trabalham silenciosamente porque eles têm uma comunicação direta com os equitumãs, porque eles falam a língua dos equitumãs. E muitos dos problemas que nós temos hoje no Brasil, somente em questão administrativa, questão de ordem política, questão da influência dos espíritos que atuam no planeta, esses índios que lá são esses verdadeiros capelinhos, até hoje contribuem. Eles manipulam essa energia silenciosamente, porque eles têm contato direto com a capela. Então se observa que essa é o nosso transcendente na figura dos equitumãs, na figura dos Tumuxis e na figura dos jaguares. Salve Deus. A partir de que época começamos a ser preparados para essa missão? A missão que nós estamos desempenhando hoje. A partir de que época que começamos a ser preparados para essa missão? Nas montanhas da Grécia existia os descendentes dos Tumuxis, começaram a formar tribos. E uma dessas tribos possui o nome de Dóris. Esses Dóris, meus irmãos, teve uma passagem por esse planeta e eram temidos pela velocidade desses espíritos que eram os Dóris, que é uma descendente da parte fracassada, da parte reprovada dos equitumãs. Então esses Dóris, eles tinham a característica de ser antropófagos, ou seja, eram canibais. Então eram terríveis. Ali começou toda a nossa cultura, do nosso desenvolvimento para chegar até aqui hoje. Por quê? Você observa que a nossa doutrina tem uma característica peculiar.
Observa que todas as missões que são relatadas para cada um de nós, o jaguar ele sempre tem duas características. A primeira, dividir, e a segunda, investir. E na condição de Dórias, foi a primeira ideia que nós tivemos da divisão da família dos jaguares. Porque a família dos jaguares ela foi dividida em espartanos e atenienses, tudo na Grécia. Então surgiu o Dória, os espartanos e os atenienses. E em Esparta, meus irmãos, nós éramos rudimentares, fomos muito ferozes. Você observa que o espartano até hoje a história narra como um povo impetuoso. Por quê? Era um povo aguerrido, era um povo guerreiro, mas acima de tudo nós éramos um exército mercenário. Trabalhávamos em prol de conquista, trabalhávamos em prol do poder, trabalhávamos em prol de status. Então nós, na condição de espartanos, observa que na história narra com precisão. Uma criança, o homem, a partir dos 7 anos, ele era entregue ao Estado. Ou seja, o seu filho com 7 anos era entregue ao Estado. E o Estado começava a treinar esse filho como se fosse uma máquina de matar. Uma máquina de matar. Então ele voltava para casa com seus 18 anos de idade, 19 anos de idade, pertencendo ao exército de Esparta. E ao voltar para casa, a mãe dele, quando ele partia, a mãe dele falava: você volta sobre o escudo ou com o escudo, ou seja, volta como homem. As mulheres, a partir dos 13 anos de idade, elas começavam a se preparar para ser mulher de um espartano. E qual que era a característica de ser a mulher espartana? Ter filhos saudáveis. Então, naquele período de Esparta, tinha os escravos que sobreviviam até os 30 anos de idade. Nos 30 anos de idade, existiam momentos festivos, onde pegavam esses escravos, pegavam esses espartanos que chegavam pronto com 18 a 19 anos de idade, e ali tinha o chamado caça ao escravo, quem matava mais escravo. E sendo que esses escravos eram responsáveis por, digamos, ser pai dos primeiros filhos das espartanas a partir dos 13 anos. E se nascesse um filho com algum defeito, ele era eliminado. Aquela mulher não tinha condição de ser a mulher espartana. Então se observa que a nossa cultura, depois de Dória, foi muito difícil. E nós, na condição de espartanos, estávamos alheios ao poder de Deus Pai Todo-Poderoso. Todas as tribos que viviam descendentes na Grécia ali, cultuavam o deus Apolo, cultuavam o poder espiritual, exceto Esparta. Esparta não aceitava nada que não fosse o poder da espada, o poder de ser mercenário. Então o mundo espiritual não achou outro meio que não fosse espiritualizado, o mundo espartano. E aí aquela famosa história que vocês conhecem a cada domingo aqui no trabalho turingano, onde existe aquela leitura da pitonisa, da figura de Pítia, que foi a individualidade da Samaritana Evidente. Então houve um fato de uma rainha que foi exilada, que sumiu, de um suposto rei. Então Pítia, que era um oráculo, no oráculo de Delfos, na figura de Tianeiva, que era uma pitonisa, que era uma clarividente, ela sempre foi, uma chamada como se fosse uma feiticeira, não maligno, mas uma feiticeira no sentido do misticismo. Então alguém foi até ela e falou: peraí, busca aquela rainha que está exilada, porque o rei de Esparta, Leônidas, falou que ela está presa, sumida, ninguém sabe onde ela está. Então Pítia foi até o poderoso Leônidas, e lá chegando, foi recebido por ele. Naquela ocasião era muito comum, porque o rei de Esparta era impetuoso, era um rei que atendia a todos. Se você quisesse falar com o rei de Esparta, você falava. Só que quando você pedia, ele pedia algo absurdo para você cumprir. Você chegava perto dele e falava: eu quero não pagar imposto, eu quero uma casa, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que você pedisse, ele atendia você. Só que pedia uma coisa absurda, tipo assim: olha, você consegue subir nessa parede de costa? Você consegue voar por 5 metros?
o cara não conseguia diante da forca. Então essa era a filosofia do rei impetuoso. Ele achava muita petulância alguém pedir alguma coisa. O tanto que ele assumiu o reinado numa situação atípica. O rei Leônidas assumiu, porque sempre o rei é o filho primogênito, o mais velho. E ele não era o mais velho. E o Leônidas era filho do rei e de uma escrava, que era comum naquela ocasião. E quando o pai dele morreu, ele foi para o trono e falou: alguém me tira? Que era o irmão dele, não tirou. Mas enfim, nesse episódio da rainha exilada, Peter chegou até ele como uma feiticeira e falou: eu estou aqui, eu sou Peter de Piton, vim aqui amando de Deus Apolo, queria que você encontrasse a rainha que está exilada. Aí ele falou: bacana, tranquilo, né? Eu vou encontrar essa rainha, só que antes eu quero que esses tambores que estão à minha volta rufem sem que ninguém nos toque as mãos. E antes de terminar de falar, o fenômeno dos tambores começaram a bater. E ele ficou estarrecido, porque ele não acreditava em nada além da sua espada, e levantou. E ele falou: pronto, a partir de agora ninguém toca em você. Eu vou encontrar a rainha, vou levar até você e ninguém toca no seu cabelo, no seu pé. Ficou e foi procurar a rainha. Logicamente que ele não encontrou essa rainha. E foi até o oráculo de Delfos. E lá chegando lá de Delfos, ficou abismado, ficou entardecido com tamanha grandeza daquele poder daquela pitonisa. E a partir daquele momento, toda a Esparta passou a cultuar a figura do deus Apolo. Então, naquele instante, nós, da condição de espartano, começamos a ser espiritualizados. Por quê? Ali foi uma fase preparatória para a vinda de Jesus. Foi justamente Esparta, no período de praticamente, quando se fala de Leônidas, nós estamos falando de um período de 400, 500 anos antes do nascimento de Jesus. Então ali foi uma preparação para a vinda de Jesus. Nós, na condição de espartano, ali começou a nossa missão. Na missão desse planeta, na missão desse ciclo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o ciclo do Cristo Sol. Que esse planeta ele vive ciclos de 2000 em 2000 anos. Os equitumãs ficam 2000 anos. Os tumuxi ficaram 2000 anos. Os jaguares ficaram 2000 anos. Então sempre em ciclo de 2000 anos há uma renovação nesse planeta. Então para esse ciclo atual, 400 anos antes, começou a preparação da figura do jaguar na condição de espartano para se preparar, se espiritualizar com Deus Apolo para chegar a Jesus. E assim se passou mais 400, 500 anos até que veio Jesus. Nasceu Jesus no tão aclamado, falado, distribuído aí, chamado Império Romano. Então nós, na condição de jaguares, tínhamos a nobre missão, a digna missão, a família do jaguar, principalmente ajudar na implantação do cristianismo. Que há 400, 500 anos atrás, lá junto à pitonisa, lá junto ao oráculo de Delfos, nós começamos a ser preparados. Só que ali começou também uma das nossas ruínas. Por quê? O jaguar tinha por missão, por obrigação moral, de ajudar ao Cristo na implantação do cristianismo, na figura do sistema crístico de Jesus. E engraçado que nós ali, lembra que eu falei que o jaguar sempre está ou invertendo ou dividindo? Em Dória nós dividimos, em Esparta nós invertemos, porque a missão nossa é ajudar Jesus na implantação do cristianismo. E o que nós fizemos? Passamos o Império Romano todinho, que não foi curto, caçando, matando, perseguindo o cristão. Salve Deus. Logicamente que não todos, mas muito de nós aqui. Então foi um período em que nós, jaguares, meus irmãos, nos endividamos muito, muito. É engraçado que o próprio Pajor que está aqui atrás estava encarnado nesse Império Romano, e ele é o imperador Tibério. Observa que a morte de Jesus foi nesta ocasião. Então lá estava o Pajor. Então lá tem muitas passagens do Império Romano em que nós, a família dos jaguares, nos comprometemos, nos tornamos realmente muito, muito duros, muito rígidos. Você observa que do próprio Império Romano já não bastava o suficiente maldade que praticava naquele império. Criamos, paralelo àquele império, nós fomos criando a figura da escravidão.
né? Então foi muito difícil aquilo lá, mas enfim, a nossa preparação ela começou justamente no período de Esparta para a preparação da vinda de Jesus. Salve Deus. Quando começamos a nos tornar místicos. Então, meus irmãos, do Império Romano para cá, nós tivemos algumas encarnações. Só que chegou um ponto que o mundo espiritual falou, chega, para. Porque a nossa missão, nós tínhamos uma missão diante do sistema crítico desse ciclo do Jesus de Nazaré. Do fechamento desse ciclo. A família do Jaguar estava comprometida em ajudar, em evoluir, em trabalhar na cura desobsessiva. Só que chegou, depois de 800 anos após o Império Romano, nós ainda continuávamos no mesmo processo de matança, de atrocidades, acumulamos dívidas e mais dívidas. Então chegou um determinado momento que o mundo espiritual falou, peraí, a família do Jaguar não tem como, eles não vão conseguir. Porque não existe uma certeza do êxito de uma missão, de ninguém. Só que a missão era do homem Jaguar. Então o mundo espiritual não teve outra forma senão recolher a cada um dos jaguares que estavam encarnados. Então 800 anos após, veja bem, após o nascimento de Jesus, após aquele que nos trouxe a luz, o caminho, a esperança, todo o ensinamento já bem ilustrado pelo Mestre Jesus, pelo Mestre dos Mestres, pelo Pontífice dos Pontífices, pelo Criador de Ponte, como dizia o Trino João, o único capaz de nos conduzir da nossa personalidade transitória para a nossa individualidade, o único capaz de te conduzir do seu eu atual para o seu espírito. O Criador de ponte, da ponte da vida. Enfim, depois de todo o ensinamento de Jesus, nós continuamos ainda, nos perdemos. Então, fomos recolhidos. Não ficou um jaguar para contar a história do outro aqui encarnado. Todos foram recolhidos. E aí fomos para uma colônia, que em aulas para frente eu vou detalhar com mais riqueza essa informação de colônia. E nessa colônia, meus irmãos, muitos de nós chegamos enjaulados. Tanta velocidade do nosso espírito, como animais. E ali nós passamos praticamente 100 anos sendo doutrinado, sendo emanado, sendo desenvolvido, sendo acalmado. Imagine o nosso currículo. E aí lá para os idos do ano 1000, depois da vinda de Jesus, nós encarnamos novamente. E observa que o que mais distanciamos nós do princípio original da nossa missão foi a disputa pelo poder que nós tivemos a partir de Esparta, pela terra, pela pátria, pelo chão, sempre desatinadamente o orgulho, o poder, a ganância. Então, dentro dessa preparação, após 1000 anos, nós começamos a nascer. Primeiramente, tivemos a oportunidade de nascer no século XVI, na Rússia, em São Petersburgo, na condição de ciganos. E ali formamos algo chamado tribo dos Kashimosh, ciganos. Por quê? Observa que o que distanciava nós era o poder de terra, o poder do dinheiro. E o cigano tinha uma característica de ser nômade, de não ter um canto definitivo. Um dia está aqui, outro dia está ali, não tem endereço. Essa era a característica do cigano. E é onde eles tinham uma filosofia, né? O céu é o nosso teto, a terra é a nossa pátria e o sol é a nossa religião. Então, dentro desses valores, nós, na condição de ciganos, onde houve uma preparação na espiritualidade,
onde passamos na condição mediúnica de exercermos leitura, adivinhações. Então, na figura de ciganos, começamos a trilhar nesse caminho. As ciganas encantavam e dançavam em praça pública, liam as mãos, liam a sorte. Os belos ciganos começavam a roubar os cavalos, roubar os ouros, né? Observa que, mais uma vez, nós na figura dos jaguares, lembra que eu falei no começo? Ou inverte ou divide. E a lei do cigano é o seguinte: o rei era o filho mais velho, o próximo rei era o primogênito, e por peça do destino nasceu gêmeos, Brás e Augusto, gêmeos. E ali cresceram esses dois gêmeos na tribo dos Cachimoche, onde se cultuava o maior valor, o valor da família, era o talismã dos Cachimoche. Era o símbolo da família, era o símbolo do poder, era o símbolo da coroa, era o talismã dos Cachimoche. Então, em determinado momento, Augusto não feliz, porque automaticamente, apesar de serem gêmeos, um nasceu primeiro. O que nasceu primeiro seria o próximo rei. Ele não aceitando, ele roubou o talismã, roubou a mulher. E ali, mais uma vez, nós na condição de jaguares estávamos dividindo. Aí dividimos famílias. Alguns partiram com Augusto, com o talismã e com a mulher roubada do irmão, e outros ficaram. E ali foi muito triste, porque os que partiram, muitos morreram de frio, outros ficaram, morreram mordidos de lobos, né? Por isso que muito jaguar hoje tem medo de cachorro. Mas enfim, mais uma vez nos dividimos, mais uma vez perdemos o princípio original da missão, mais uma vez a família do jaguar comprometeu. E de lá para cá, mais uma vez, tivemos mais oportunidade, tivemos na França, tivemos, principalmente na França, né? Hoje nós estamos na semana aí da chamada queda da Bastilha. Tivemos também a tão aclamada, tão doída noite de São Bartolomeu, onde na queda da Bastilha vocês podem muito bem a figura do jaguar, onde nós éramos divididos em 3 classes, né? Ou seja, nos padres, que era o alto clero, depois nos reis e rainhas, que era a nobreza, depois, por último momento, o povão. Então, observa que eram 3 classes, né? Quem pagava imposto era apenas o povão, ou seja, o primeiro, que eram os religiosos, tinha todo o conhecimento espiritual nosso lá encarnado, né? E naquele nome de Deus nós matávamos e enganávamos. Na figura de reis e rainhas, não preciso nem falar a escravidão que nós adotávamos. E aí, na condição de camponeses, na condição de povão, na condição de ralé, né? É onde nós estávamos muito concentrados, os jaguares também. Observe que os jaguares estavam tanto na condição do alto clero como do baixo clero, como na condição também da realeza, como na condição do povão, né? Então, naquela triste noite em que a ralé, o povão se revoltou e houve uma matança incontrolável. Nós estávamos lá, de todos os lados, mais uma vez, dividindo, matando e enganando. A noite de São Bartolomeu, tão triste também, nós temos passagem, em que nós, na figura de católicos e protestantes, matávamos sem dó e piedade. Observe que na própria noite de São Bartolomeu mesmo, cada um que chegava os católicos chegavam na casa dos protestantes, tinha que matar pelo menos 3. A cada casa que matava 3 fazia uma cruz de sangue na porta. Então, meus irmãos, observa essa trajetória que nós tivemos. Mas enfim, chegamos hoje no Brasil. Hoje estamos tendo essa rica oportunidade feliz na figura do jaguar, de podermos resgatar, de podermos pagar com amor aquilo que nós destruímos por Sagrado. E em Cristo Jesus, a nossa mãe televidente afirmou para nós, muito bem dito, um belo dia, que esse talismã que havia sido dividido, hoje ele está unificado.
esse talismã dos cachimós que hoje se encontra unificado. E a nossa tribo agora está unida. Não importa que se fisicamente existe administrações, digamos, cunho administrativo de uma sigla de cá, uma sigla de lá. É importante que cada tempo que tem uma pasta branca no fundo, que tem um Cristo aqui, que segue uma lei, nós estamos encaminhando o Espírito para o céu. Que a nossa doutrina, acima de tudo, a nossa família, ela traz muitos resquícios carnais. Nós estamos com toda essa oportunidade que estamos tendo hoje, conseguindo resgatar com amor, porque esse talismã hoje se encontra unificado. Salve Deus. Estilo iniciático. Salve Deus. Vocês sabem o que é estilo iniciático agora? Já começa o seguinte. Observe que toda essa trajetória que eu falei para vocês, somente na figura dos ciganos, onde nós nos tornamos místicos, né? Poderia relatar aqui a figura dos maias, em que houve todo, nós conseguimos pegar o poder, chegava umas amacês e nós vimos, enxergávamos aquele poder e tudo mais. Em história que nós temos que sempre nós tivemos oportunidade de convivência direta com o poder espiritual. Então veja bem, agora, na nossa encarnação atual, pela sabedoria do Pai de Seta Branca, Ele nos deu somente as ferramentas necessárias para nós nos conduzirmos, diante desse sistema cabalístico iniciático que é essa doutrina do amanhecer. Observe que nós estamos vivendo uma ciência iniciática e crística, de um sistema cabalístico que vem da cabala, que vem do poder celestial. Para nós nos conduzirmos diante desse poder, dessa força iniciática, desse poder cabalístico, se torna indispensável, meus irmãos, que nós saibamos lidar com gestos, com comportamento perante, que são convertidos em aspectos comportamentais para poder lidar com as energias que vêm do mundo espiritual. Então nós temos, são gestos, são falas, principalmente no que diz respeito aos nossos estilos, que são a nossa preparação, a nossa imunização, o passo magnético, uma emissão, um comportamento de fazer uma prece do Senhor. Então se observa que nós temos vários estilos iniciáticos para poder lidar com a energia que nós manipulamos dentro desse sistema crístico, desse sistema iniciático. Então você vai fazer uma preparação. Você observa que você chega na pira, você não estende o braço de qualquer jeito. Existe uma posição. E essa posição, só para vocês terem uma ideia, lá na Serra do Ouro, tinha nego no começo, os mentores desenhavam os bonequinhos com o braço levantado para mostrar o que era um estilo iniciático, um estilo único, uma padronização de comportamento, uma padronização de gesto, que quando aplicada no sistema iniciático, nos dá a condição de realizarmos, de proporcionarmos a cura desobsessiva, a realizarmos os nossos trabalhos. Só é possível através desses gestos, desses comportamentos que nós temos. E somente nós vamos ter acesso a esse poder através do estilo iniciático. Preparação. Como funciona a preparação? Como é conduzida a preparação? Você observa que a preparação ela é composta por 3 passos, não é isso? Uma hora você se conduz na frente da pira, levanta as mãos sem tocar e produzem 14 palavras precisas. Abaixa sua mão, passa em frente ao altar, faz uma reverência, no fundo da mesa, outra reverência. Então você observa que é um estilo iniciático, único. Eu posso fazer 15 palavras? Não. Eu posso errar uma palavra? Não, porque é uma chave. E chave é um estilo iniciático, e ali são 14 palavras, que é uma chave. Só funciona se for correto. Você observa que eu uso sempre essa brincadeira para vocês entenderem o que é chave, né? Muitos dos senhores estão com o carro aí. Vocês acham que a chave do meu carro abre o carro de vocês ou liga? Acham? Lógico que não, né, meus irmãos?
Agora eu pergunto a vocês, adianta eu chegar no carro de vocês com essa chave e falar assim, carro, liga. Carro, liga. Ele vai ligar? Não vai, porque é uma chave. Então, para você fazer uma preparação, você precisa estar consciente que é um estilo iniciático e que, além de ser um estilo iniciático, você tem que fazer 14 palavras corretamente. Se não fazer, não alcança. Não é que existe um mentor ali que vai ficar aguardando você. Não, é uma chave. O sistema está pronto. Para você acessar o sistema, você tem que produzir as 14 palavras. O mestre Tino Joruano, ele ia além. Ele falava que a preparação ele tem 4 passos. Já começa na fila. Na fila e você vai se conduzir. Já começa no respeito na fila. É comum você ir com uma fila dessa e começar a conversar, cutucar, brincar com alguém. É tão divertido, né? E isso não é um bom palpite. Você tem que respeitar ao se conduzir dentro de uma fila. Já começa que o Tino Joruano falava, que é o bálsamo, falava que você tem que ter pelo menos 30 centímetros de distância entre você e o próximo. Por a questão magnética que nós somos portadores aqui do amanhecer. Então você começa na fila. Já começa que a fila requer primeiramente algo chamado hierarquia. Então automaticamente existe um respeito pela hierarquia da fila magnética. Então você se conduz, já começa a se harmonizar na fila. Vai ali, levanta a mão, 14 palavras. Existe uma linha de um grande arcano no vale que falava que você tem que colocar um para trás. Então você observa que no realinhamento o mestre conduz, que é o mestre Silvério, ele não põe um para trás, ele desce a mão. Tá bem? Então tudo que não tiver escrito, não siga. Entendeu? Então a mão, baixa a mão. Tem prejuízo levar um para trás, HI? Não sei. Eu sei que a mão para baixo. O que não pode é haver um fechamento do plexo. Como você fecha o plexo? Em algum ponto desse translado que você faz, você topar a mão na outra, ou passar a mão em frente o plexo. Então observe que é um estilo único. São 14 palavras onde você se conduz para realizar um trabalho de preparação, né? Ionização é um estilo iniciático? Tem quantas formas de você ionizar um aparelho? Apenas uma, também é um estilo iniciático. Serve para quê? Para interligar os plexos. Porque a partir do momento que você vai fazer uma incorporação no trono, você tem que ionizar o aparelho. Naquele momento você interliga o plexo do treinador com o plexo do mestre aparado. E automaticamente você tem um elemento a mais capaz de dificultar uma interferência. Esse passo magnético, o que desfaz a ionização é o passo magnético. Toda vez que você promove a ionização, para você desfazer, você aplica um passo magnético, que também tem um condão de aliviar, ou seja, a sua áurea. Por esse motivo, o passo magnético ele não tem restrição nenhuma. Ele pode ser aplicado em qualquer pessoa. O único requerimento é que quem promove o passo magnético tem que ser quem? Um doutrinador. Um apará pode aplicar um passo magnético? Ele vai incorporar, vai ficar doido, ficar correndo? Não. Pode aplicar? Diga, meus irmãos, pode ou não? Pode na indução. Não, mas na indução é diferente, né? Observe que na indução ele não é o passo magnético. Ele não chega lá ele não é o mesmo passo do passo magnético. O passo magnético ele é composto por 7 passos. Vocês podem contar. São 7 passos que promovem o passo magnético. Na indução é um passo magnético também, mas não é um passo magnético típico do mestre doutrinador. O apará pode aplicar? Aplicar o passo magnético do apará não tem importância nenhuma. Não tem, ou seja, ele não é facultado ao médium apará. Ele não vai incorporar, não vai ficar doido, mas não vai produzir o efeito de limpeza da áurea que é promovido pelo passo magnético. Tá certo? Então não tem, aqui ninguém engana ninguém. Então vamos ser práticos e vamos ser úteis dentro desses valores, né? Salve Deus. Cruzamento.
Observa que a gente tem uma cultura e muitas vezes esquecemos, né? Toda vez que você vai passar por uma fila magnética, você tem que cruzar, você tem que fechar a sua guarda. E como é que fecha a guarda? Vocês sabem? Alguém quer fechar aqui para mim a guarda? Como que fecha a guarda? Isso, você cruza as mãos, coloca no plexo. Então toda vez que você for passar por uma fila magnética, você fecha a sua guarda. Salve Deus. Bebida alcoólica, tóxico e suas consequências. Salve Deus. Bebida alcoólica. Meus irmãos, nós somos preparados numa ciência etérea. Somos preparados num poder iniciático e cabalístico. Vagarosamente, cautelosamente. Nós somos compostos por observações que temos que ter no que diz respeito a ingerir bebida alcoólica, a utilizar tóxico, droga. Por quê? Porque existem 3 fatores que temos que observar. Porque quando se fala em bebida alcoólica, nós temos que analisar, primeiramente, o aspecto social. Segundamente, o aspecto técnico. E terceiramente, o aspecto espiritual. O primeiro aspecto, que é o aspecto social. Observe o seguinte: nós aqui no Vale não ingerimos bebida alcoólica, não utilizamos tóxicos, drogas. De repente vamos abrir um trabalho de trono, chega um paciente e ao entrar no trono ele debate com o comandante do trono já cheirando bebida alcoólica. Digamos, notavelmente percebemos que aquele comandante do trono está bêbado. Observa qual a credibilidade que vai ter aquele paciente em topar com um profissional, que é um comandante bêbado. Muitas das vezes esse paciente está vindo aqui para curar do alcoolismo, para curar da droga, para tentar, ou seja, ele parte do princípio que você é um profissional. Como esse paciente vai se comportar? Observa que no aspecto social é altamente reprovável. Porque nós, quem sempre falava, somos profissional. Você imagina você sentar para ser atendido por um médico e ele está alcoolizado. Você chega no consultório e você parte do princípio que o médico está parafernado para te atender, com a roupa adequada, ou seja, bem visivelmente arrumado e que não esteja alcoolizado. Não é isso? Então, o primeiro ponto que tem que ser analisado é esse aspecto social. O segundo ponto é o aspecto técnico. Em que sentido? Nós somos físicos, pensamos e agimos na condição física. A mediunidade é um fator biológico físico, é uma energia que gera através da sua corrente sanguínea, através do seu aparelho digestivo, do seu sistema nervoso, do baço, toda associação do seu mecanismo de funcionamento, ele gera essa energia que nós chamamos de fluido magnético animal ou de ectoplasma. É técnico, palpável, físico, biológico. A mediunidade é um fator biológico, então é técnico. E nós, para lidarmos com esses estilos iniciáticos, para lidarmos com essas energias, nós temos os nossos equipamentos. A começa que nós somos compostos por chakras e plexo, que são as nossas ferramentas de trabalho. A nossa ferramenta de trabalho é o nosso plexo e os nossos chakras, que nós lidamos para poder ser assistido pela espiritualidade, para poder fazer os gestos iniciáticos, os gestos dos estilos iniciáticos, para poder ter acesso a esse poder, através dos nossos chakras, através dos nossos plexos. Né? E o que acontece? Caso você ingira bebida alcoólica ou faça uso de droga, esses equipamentos são, digamos, danificados. Entende? Você passa a não dispor da condição mediúnica para poder exercer
o seu trabalho na lei do auxílio. Não tem como consertar, não tem como remediar. Então esse aspecto técnico é fundamental. Quando o seu plexo é preparado, como eu falei, lentamente, vagarosamente. O seu mentor, quando você chega aqui, você era um bebum, você bebia, você se drogava, não importa. Você entrou aqui dentro, logicamente o seu plexo estava naquele estado, ele passa pelo processo de recomposição, de tratamento, e vai compondo o seu plexo, até que ele fica puro, cristalino. Né? E nós aqui, no aula para frente, aí eu vou entrar muito nesse detalhe dessa composição do nosso ectolítrio. O ectolítrio é o quê? Nós pegamos energia, ela é filtrada através da sua aspiração, através de um poder que nós temos, né, que eu vou entrar em detalhe mais para frente, só para vocês entenderem. Então a energia ela é filtrada, porque ela é manipulada, condensada, e o ectolítrio ele vai, essa membrana que envolve os 3 N da sua natureza, ele vai filtrando energia e vai emitir uma energia curadora, através do seu fluido magnético animal, através do seu ectoplasma, através do poder criacite iniciático, da iniciação da instinto, através da herança que você busca lá no Oráculo de Delfos, através de um trabalho de uma corrente mestra que é aberto através dos oráculos. Então uma série de informações que chega e dá a você uma total condição de você manipular, você transmitir e você curar. Então o aspecto técnico está envolvido justamente no que diz respeito aos seus chakras, no que diz respeito ao seu plexo. E uma gota de álcool põe tudo a perder. Tudo a perder. E não se engane, meus irmãos. Não tem como recompor. Não tem como recompor. Ah, mestre, é o seguinte, eu sou do vale, eu sou bacana, mas um dia eu me estressei aqui e enchi a cara de cachaça. Basta eu passar 3 meses sem vir no vale? O que vocês acham? Aqui não posso enganar vocês. Nunca mais seu plexo é o mesmo. Nunca mais. Aqui não se engana ninguém. Vocês estão me entendendo? Podemos voltar na frase do Chico Xavier, embora ninguém pode voltar atrás, foi no começo. Qualquer um pode começar agora, foi no fim. Nunca mais o seu plexo é o mesmo. Você meio que estragou as suas maquininhas, o seu dispositivo, a sua técnica. Mas nem por isso você vai, já que está tudo perdido. Não, meus irmãos, recomece, refaça, vamos correr atrás, vamos, né? Mas não se iluda. Eu vou encher a cara de cachaça porque alguém me disse que basta ficar 3 meses onde não vale para resolver. Não vai resolver. Nunca mais será o mesmo. Mas não é hora de desistir. Temos que recomeçar a cada dia. Tá bem? E vou mais. Observa que você, dentro da sua condição espiritual, estando com moral doutrinária, você chega, trabalha no trono desse aí, passa uma entidade espiritual, automaticamente aquela entidade espiritual, aquele sofredor, ele sobe, ele sabe o seu nome, ele sabe a sua identidade, ele sabe o seu prefixo. Porque tempos depois é que você espiritualmente irá completar a doutrina, completar o processo de cura daquele espírito. Muitas vezes ele passa aqui hoje numa mesa, o processo de cura dele numa casa transitória pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Hoje você nunca tinha colocado uma gota de água na sua boca, depois que você entrou no vale. Você estava em dia, você doutrinou o espírito, você libertou o espírito, só que ele precisa de mais fluido. Em determinado momento, você vai ter que subir e terminar o seu trabalho. Só que quando você, daqui a 2 dias, 3 dias, ingere bebida alcoólica ou se droga, você põe os seus aparelhos, o seu charme, o seu plexo, o seu chakra, compromete. E muitas das vezes não consegue nem sair mais da cama, não tem um desdobramento mais. Eu não sei como é que fica essa contagem com esse espírito que você tinha, o compromisso de finalizar essa doutrina, o compromisso de encaminhar esse espírito. Então observa que o prejuízo é imensurável. Não tem como lidar com esse sistema iniciático, não tem como você dispor desses aparelhos, desses mecanismos e continuar ingerindo bebida alcoólica. É altamente prejudicial. A droga vai além, porque como dizia o Tinaraquém, a droga ela destrói células, destrói principalmente neurônios, né? Causa um transtorno muito grande no aspecto físico. Isso aí a medicina mostra cada dia, na sua memória, na sua vida. É um transtorno muito grande, e vai além, porque dizia o Tinaraquém que muitos de nós, quando utilizamos muita droga,
muito tóxicos na verdade, quando nós desencarnamos não corremos risco de perdermos algumas faculdades se tivermos a oportunidade de ter outra encarnação. De vir, digamos, aleijado, faltando uma perna, faltando um braço, faltando possibilidade. Isso não quer dizer que todo mundo que falta algum membro, que ele na vida passada, ele foi um drogado. Não, estou só me referindo que é um dos motivos que o álcool e a droga é altamente prejudicial para o nosso, nos conduzirmos aqui dentro. Somente por esse aspecto, né? Então, e o outro aspecto é o espiritual. Imagina como é que fica essa contagem espiritual. Observe que é um fator social, é um fator técnico e é um fator espiritual que nos assiste a cada dia. Eu não coloque, não se engane. Aqui ninguém engana ninguém, tá bem? Então vamos procurar, custe o que custar, doa a quem doer. Salve Deus. Salve. Conduta no templo. Por que se abre o plexo ao entrar no templo? Por que, meus irmãos? Quando vocês observam, quando vocês chegam no templo ali, quando vocês avistam aquele paredão ali, né? Desde o começo que chegou aqui, vocês observam que vocês chegam ali pelo lado esquerdo, quando você avista a mesa evangélica, faz o quê? Abre o plexo. Por quê? Aqui dentro, meus irmãos, nós temos, somente com a corrente mestra aberta, nós temos um movimento muito grande de energias aqui dentro, circulando aqui dentro. Então, automaticamente, quando você abre o seu plexo, naquela porta, o nosso plexo é o seguinte: quando a corrente mestra está aberta somente, quando você abre o plexo, é como se o seu plexo fosse atacado por facas, porque é como se estivesse desimpregnando você, como você fizesse uma comunhão com o trabalho que está acontecendo aqui dentro. Você passa a estar numa mesma frequência do trabalho que está aqui dentro, quando você abre o seu plexo. Então, toda vez que você entra no templo, você tem que, digamos, se conectar com o que está acontecendo aqui dentro. Por isso que você abre o seu plexo. E no mesmo momento, quando você vai sair também, você abre o seu plexo, é isso? Quando você deixa de avistar, logicamente, do lado de lá. Por quê? Aqui dentro nós temos o tempo todo energias. Às vezes energias, toda vez que existe uma libertação de um espírito, a passagem de um espírito, fica resquícios de energias negativas. Os tronos, nas mesas, aqui para todo lado fica energia o tempo todo, né? E muitas vezes energias não manipuladas, que nós chamamos de energia esparsa. Energia esparsa você associa primeiramente com energia. Esparsa é o quê? Digam. Negativa? Primeiramente é isso, né? Lá na frente eu vou explicar com mais propriedade, você vai perceber que é uma energia não manipulada. Vou fugir um pouco do toque só para explicar. Vamos lá. Amanhã é sexta, né? Alguém reúne aqui e fala: Jaguar, vamos fazer o Abatá amanhã às 17 horas? Vamos fazer? Vamos. Automaticamente nós fazemos uma mobilização para que tenha um trabalho amanhã. Que hora de Abatá? Às 17 horas. Mundo espiritual não existe ser ou não ser. Automaticamente houve o que? Um registro. Amanhã às 17 horas, quanto custar, o mundo espiritual vai projetar uma energia. Entendeu? E aí você só que amanhã às 17 horas fala: não, o sol está quente demais, eu não vou não. Ou também não vou não. Essa energia fica o quê? Como que ela fica aqui? Espaço, é uma energia bruta que não foi manipulada. Então ela possa se transformar numa energia, junto com essas energias negativas aqui, em algo negativo. Então quando você vai sair do tempo, por que você tem que fazer? É justamente para que você não possa se desligar dessa energia aqui dentro do tempo. E não na energia positiva, da energia negativa, para você não levar para fora uma corrente espaço, uma corrente negativa. Por isso que toda vez, veja bem que eu estou falando com um trabalho, que jeito? Aberto, preferencialmente, mas por costume, por segurança, mesmo que não esteja aberto, dentro do possível, por segurança pode ser feito, mas o trabalho estando aberto, gente, tem que ser feito na entrada e na saída, sem sombra de dúvida. Salve Deus. O médium pode se prejudicar se sair do templo sem abrir o plexo? O que vocês acham? Pode ou não? Lógico que pode, né, Jaguar? Acabei de falar.
Se você sai do templo sem abrir o seu plexo, você pode sair envolvido numa corrente espaço, numa corrente negativa. Então toda vez que você sai do templo, automaticamente tem que fazer abrir o seu plexo, tá bem? E abrir o plexo mesmo, tá, gente? Eu vejo muitas pessoas passarem pelo templo assim, ó, salve Deus. Ele fez o quê? Nada. Quando sai da São Tchau, né? Salve Deus. Fez o quê? Nada. Ali também é um estilo iniciático. Entendeu? Então tem que realmente colocar a mão onde? Logicamente não precisa você chegar na porta do templo, parar, colocar a mão no plexo e fazer uma reverência lá indiana, né? Assim, não, pode ser andando. O importante é que você abra o seu plexo. Tá certo? E digo mais, no final nós temos o último trabalho. Tu trabalha aqui lá mesmo, naquela luzinha vermelha? Ao hand, não é isso? Muito bem. Quando o seu hand está funcionando, você tem que fazer o quê quando os cavaleiros estão emitindo? Isso, Jaguares. Que aquilo é um juramento, na verdade, né? Não vamos entrar no método hand, que é um dos trabalhos mais fantásticos que nós temos do amanhecer, mas é aconselhável, por segurança, por respeito, pelo poder que está sendo manipulado, porque o trabalho de hand não está manipulando somente ali, ele está manipulando em vários setores aqui, alcançando várias pessoas aqui dentro, vários espíritos. Então, se o hand, o cavaleiro estiver invocando, você tem que fazer o que na hora? Parar. Tá certo? Salve Deus. Mediunização. Por que é necessário a mediunização? Salve Deus. O que é mediunizar, meus irmãos? É fazer uma comunhão entre a sua personalidade com a sua individualidade. É você se colocar à disposição da sua individualidade. É você sintonizar com o mundo espiritual. Observe que mediunizar, quando você está mediunizado, você está na sua individualidade, você está na vontade do seu espírito. Você está